Por quê? Esse esquema aqui, quando compara com o esquema basal bolus, ele é inferior. Então, quando você tem o sliding scale, pacientes que fazem só o sliding scale, comparado com pacientes que fazem o basal bolus, o paciente ele tem mais hiperglicemia, ele tem mais complicação, ele tem um pior desfecho. O paciente que faz o esquema basal bolus, ele termina usando mais insulina e tendo um risco maior de fazer hipoglicemia. Mas, no final das contas, o basal bolus ainda é superior ao sliding scale, mesmo tendo taxas maiores de hipoglicemia, beleza? E aí, como é que vai ser o basal bolus? É uma insulina basal, mais bolus aqui de resgate, né? A gente vai fazer, vou colocar aqui resgate como uma forma de ficar didática, mas são bolos de insulina que você vai fazer em horários específicos ou para correções quando a glicemia pré-prandial desse paciente estiver alterada. E aí como é que você vai fazer o esquema basal? Você vai fazer 0,3 unidades por quilo. E aqui você vai usar uma insulina de ação longa. São as insulinas que duram 24 horas, 12 horas. Então essa aqui, particularmente aqui, a gente vai ter a NPH, que tem uma duração de 12 horas, é o que a gente tem mais disponível no SUS, na maioria dos lugares. Mas nos serviços particulares a gente tem insulinas aí que duram 24 horas, até um pouquinho mais, né? Assim, se for para a literatura, for para o que aqui o livro fala, elas duram um pouquinho mais. Ó, o pessoal aqui perguntou no YouTube, cada unidade de insulina baixa em média quanto de glicemia? Essa redução da insulina regular, ela vai ser variável de acordo com cada paciente. Essa continha aqui, esses 1.800 pelo total de insulina que o paciente faz no dia, ela serve para você saber exatamente quanto uma unidade de insulina vai baixar naquele paciente. Por quê? Porque a sensibilidade de insulina de cada paciente é diferente. Um paciente que faz uso de 80 unidades de insulina durante o dia, ele não tem a mesma sensibilidade, definitivamente ele não tem a mesma sensibilidade de um paciente que faz 10 unidades, 12 unidades e controla bem a glicemia. Então, cada paciente ele vai ter uma sensibilidade diferente. Então, se você quiser saber exatamente, você tem que fazer essa continha aqui, 1.800 pelo total de insulina no dia. Tanto que, assim, essa conta ela termina sendo mais útil quando você está tendo um paciente que tem um controle mais difícil durante o dia, né? Aquele paciente que você está ajustando as insulinas desse paciente e as glicemias seguem descontroladas. Importante ficar atento aí quando você tem esse ajuste, você está precisando ajustar muitas vezes, está precisando subir muito a dose e ainda assim não controla a glicemia desse paciente para saber quando é que está sendo feito essa glicemia capilar. Em que momento está sendo feita essa glicemia capilar? Não é incomum o pessoal fazer a dosagem, né? Fazer a verificação da glicemia capilar pós o almoço, pós o café da manhã, pós jantar. Por quê? Porque às vezes são muitos pacientes, são poucos técnicos, tem muita coisa para ser feita. E assim, a dinâmica do serviço faz com que a verificação desse sinal vital e de outros sinais vitais seja feita depois que o paciente se alimentou. Então, a glicemia do paciente vai vir alterada, mas ele acabou de se alimentar. E muitas vezes isso não está registrado, não está descrito que o paciente já tinha comido, não está descrito que o paciente tinha se alimentado depois, aliás, antes de ter feito a verificação da glicemia capilar, né, o HGP. Então, ficar ligado nisso aí, tá? Que horas está acontecendo essa verificação e se você está tendo um paciente com maior dificuldade de controle, o quanto que você vai precisar ajustar. Porque muitas vezes você tem, por exemplo, um paciente aqui que faz 80, então você vai ter 1.800, nas laranjas, para não ficar muito diferente. 1.800 dividido, vou dividir por 90, viu, para facilitar a minha conta. 90 unidades aí no dia todo. Então vai ter 9, vai dar 20. Cada unidade ele vai corrigir só 20. Então ele tem uma sensibilidade muito menor. Aqui para você corrigir 50, você vai precisar fazer pelo menos 3, 4 unidades aqui para que o paciente saia de 200, por exemplo, para abaixo de
de 150. Beleza? Espero que tenha respondido, Vitor. Se não ficou claro, aí você diz aí que se ficou alguma dúvida ainda, que eu tento esclarecer mais. Então, vamos nessa. Voltando aqui, o esquema basal bolos é uma insulina basal para a gente manter um nível de insulina nesse paciente estável durante o dia, associado a uns resgates que você pode fazer ou bolos pré-prandiais relacionados à alimentação, né? E aí você vai fazer 0,3 unidades, né, quilo no dia, tá? Então aqui é dia. E aí como é que você vai fazer? Por exemplo, paciente de 70 quilos. Você multiplica por 0,3, isso aqui vai ser igual a 21 unidades. No dia inteiro, esse paciente vai precisar de 21 unidades de insulina basal. Se você tem uma insulina de 24 horas, uma insulina glargina, você pode fazer só as 21 unidades e deixar o resto do dia desse paciente. O paciente faz 21 unidades de manhã e vida que segue. Se você tem um NPH, você pode dividir, você deve dividir essa dose em 2/3 pela manhã e 1/3 à noite. Eu gosto de colocar esse terço da noite para as 22 horas. Certo? Por quê? Vou já explicar por quê. Então, vamos ver aqui por exemplo. Se a gente tem 21 unidades, eu vou fazer 2/3, né? 14 mais 0, ele não vai fazer nada à tarde, mais 0, eu não quero que ele faça nada às 18, mais 7. Eu gosto de deixar sempre números pares, para facilitar a administração da medicação. Mas se você quiser deixar bem redondinho, fazer o número ímpar assim, tudo tá certo. Eu gosto de deixar sempre número par, eu gosto de arredondar um pouquinho para baixo. Então, efetivamente, eu prescreveria assim, 14 mais 0, mais 0, mais 6. Isso aqui sou eu, tá certo? Se você quiser fazer 14 mais 7, não tá errado. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque facilita na administração, às vezes a seringa não é 1 por 1, às vezes é de 2 em 2. E eu dou uma arredondada para baixo para evitar do paciente ter hipoglicemia. A última coisa que eu quero é fazer uma hipoglicemia no paciente. Se ele tiver um pouquinho a mais aí de glicemia, um dia mais de controle desajustado, isso aí não vai ser tão deletério para ele quanto um paciente que faz hipoglicemia, porque uma hipoglicemia que não é identificada, uma hipoglicemia que deixa passar e que passa muito tempo aí em hipoglicemia, pode haver um sofrimento muito significativo. Então, é assim que eu faço. Mas vamos lá. 14 mais 0 mais 0 mais 7. Então, por que eu coloco essa insulina às 22 horas? Aqui um gráfico de tempo e aqui a ação da insulina. Então, a insulina em pH ela tem uma ação de 12 horas no total, mas ela tem um pico com 6 horas. Então vamos colocar aqui 0 hora, 6 horas, 12 horas, 18, 24, né, que é 0 de novo, 6 do dia seguinte. Até 12 aqui, cabe até 12 aqui do dia seguinte. Vou estar aqui no outro dia. Então, se eu faço uma insulina às 6 da manhã, vou fazer de azul. Eu faço a insulina de 6 da manhã. Então começa a ter ação, o pico de ação às 12 e termina às 18. E aí eu faço a próxima insulina, que começa a ter o pico de ação às 24 e termina às 6. Esse esquema aqui, eu faço, esse esquema em azul é o 14 mais 0 mais 6. Tá? E aí o que acontece? Eventualmente, esse paciente aqui, à meia-noite, quando ele está fazendo o pico da NPH, ele pode ter uma hipoglicemia. Então, aqui a glicose dele cai. E aí a glicose dele cai, o que acontece? Ele faz uma hiperglicemia de rebote.
E aí ele acorda de manhã, primeiro ele faz uma hipoglicemia, que pode ou não ser sintomática de madrugada, e faz uma hiperglicemia de rebote pela manhã, quando a gente precisa ficar ajustando. Né? Por quê? Porque ele faz hiperglicemia, porque existe liberação de contrarreguladores e tudo, para que o paciente tenha, compense, né? Compense dessa hipoglicemia. E aí nesse contexto aí, eu termino fazendo uma hiperglicemia. Quando eu faço o esquema, deixa eu até guardar esse tem um monte de piloto aqui. Quando eu faço o esquema, que ele é com a insulina bedtime às 22 horas, o que é que eu vou ter? Eu vou fazer a insulina às 6 da manhã e termina o pico dela às 18, e aqui pertinho da meia-noite eu vou fazer uma nova insulina. E aí ele vai terminar aqui um pouquinho depois das 6 da manhã, né? E aí aqui vai ser quando vai estar entrando a próxima insulina. E aí, dessa forma, eu termino tendo um pico de ação mais próximo da manhã, mais próximo do momento que ele vai se alimentar, e eu evito essa hipoglicemia de madrugada com a hiperglicemia de rebote, quando eu faço o esquema 14 mais 0, mais 0, mais 6. No caso aqui, eu vou prescrever ali, né? Tá certo? E aí isso aí eu termino controlando um pouquinho melhor, eu evito esse efeito que a gente tem aí com a hipoglicemia de madrugada com a hiper de rebote. Tá, beleza? Então eu particularmente prefiro fazer assim.